aquilo que você tem para ele. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é seu, você é alguém tão importante para Deus. Olha que ligar surpresa no Senhor. Esse eu confesso dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. É contemplível, Aí você pode perceber que pra ele há algo demais em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Saiba que ficar sofrendo, busca e dor. Esse seu conversa interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até congerível, aí você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Louvado seja Deus no poder do Senhor. Boa noite, graça e paz. Página 65. Hoje terminaremos de falar sobre ser gentil. Jesus foi gentil. O que é a gentileza mesmo, hein? O que é ser gentil? Alguém sabe? Isso significa que vocês estão entendendo tudo que eu explico aqui, né? Gentileza é força sob controle. Diga para o irmão do seu lado aí, para ele não esquecer mais. Diga para ele. Gentileza é força sob controle. Você sabe por que Pilatos foi irado? Quando ele interrogava Jesus e Jesus ficava quieto, ele chegou até a ameaçá-lo, dizendo assim: você sabe que eu posso te dar a vida ou tirar a sua vida? E Jesus não respondeu absolutamente nada para ele. Sabe por quê? Na verdade, quem estava no controle da situação
situação era Jesus, não era Pilatos. Porque Pilatos estava acostumado, Josimar, ver as pessoas implorarem por suas vidas. E Jesus não fez isso em momento algum. Por quê? Porque ele estava sob controle. Ele não se deixou ser controlado pelas ameaças, como muitas das vezes você e eu fazemos. Ele se manteve no controle. E você e eu precisamos aprender com Jesus a mantermos o controle da nossa vida e não permitirmos que pessoas ditem para nós o que será da nossa vida. Ok? Página 65. Jesus foi gentil e Ele deseja que nós sejamos gentis ao falar dele aos outros. A mansidão era natural em Jesus, mas não é natural em muitos de nós. Nós temos que aprender a sermos mansos. Um dos benefícios positivos de se tornar mais manso é que você terá um estilo de vida relaxado. Você se tornará mais adaptável, mais capaz de enfrentar o que der e vier. Se tantas pessoas passam por experiências emocionais difíceis, o motivo é que não são mansas. Você concorda comigo? Por que tantas pessoas passam por tantos problemas nos relacionamentos? Por que será? Por que será que as pessoas estão sempre em crise nos relacionamentos? Porque não aprendem a ser mansos. Jesus diz que você e eu temos que ser manso como Ele manso é. Mas preferimos o que? A guerra do que a paz. Você e eu deveríamos ser promotores da paz, mas somos o que? Criadores da guerra. Guerra onde? Nos relacionamentos, com os filhos querendo que os nossos filhos façam o que nós queremos que eles façam. Não é assim que fazemos? E com isso, tornamos um caos na nossa família. Mas se nós lêssemos a Bíblia e a colocássemos em prática, você iria entender que a Bíblia diz assim: vós pais, não provoqueis a ira dos nossos filhos. Em outro lugar ele vai dizer assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Será que o Fernando seria capaz de morrer no lugar da Érica? Será que o Luiz faria isso pela Luana? Ou melhor, será que a Érica testemunharia isso do Fernando? E a Luana testemunharia isso do Luiz? Se não o fazem, vocês são mentirosos e não são cristãos de verdade. Porque a Bíblia diz que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É inaceitável um marido cristão, conhecedor da graça, repudiar sua esposa e maltratá-la e agredi-la com palavras. É inaceitável isso. Se você assim o procede, você não passa de um enganador. E quando eu digo marido e mulher também, a palavra também tem conselhos para as mulheres, né? Porque a mulher sábia não é a mulher sabiá, né? Sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. E sabe quando é que você é tola? Alguém quer falar? Alguma das mulheres aqui quer explicar o que é ser tola? Vocês estão aprendendo tudo que eu estou ensinando esses meses todos, né? Vamos aí rapidinho o microfone, Rafael, para explicar. Ninguém se manifesta? Eu acho que vou ter que cobrar essa aula, porque estou dando aula de graça e vocês não estão aprendendo.
O Jusimar vai falar, é para a mulher, Jusimar. Sabe quando é que você é tola? Quando você faz da sua casa um inferno. Você acha que seu marido não vai procurar refúgio, não? Quem não dá assistência? Hã? Vocês sabem, né? Quem não dá assistência perde a preferência e abre a concorrência. Aí a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? A palavra homem serve para homem e para mulher, tá? De que se queixa o homem? Dos seus próprios atos. Se você não está gostando do que está colhendo hoje, sabe o que você tem que fazer? Sabe, André? O que você tem que fazer se não está gostando do que está colhendo hoje? A meu telefone para o André que está sorrindo, quem sabe? Dá um conselho para a igreja aí. Se você não está gostando do que está colhendo hoje, tem que fazer o quê? Você tem que mudar. Mudar o quê? O seu comportamento. O plantio. O que você está plantando? Aí, mulheres, em homens. Então aprendam. Vocês, homens, nós homens, temos que aprender a amar as nossas esposas, mesmo elas sendo chatas. Sabe o que vocês fazem? Vai dizendo para elas o que vocês gostariam que elas fossem. Trate-a como se fosse princesa. Ainda que ela seja uma bruxa, que vai ficar voando na vassoura. Porque tem mulher quando sobe na vassoura, meu filho, para voar. Não é brincadeira não. Não é brincadeira, né, João? O que não ocorre na sua casa, é claro, né? Lá não ocorre nada disso. Tá rindo do que, Fernando? Ó, a minha sogra, ela caiu no céu. Vocês sabiam disso? Quem é que ama as suas sogras? A minha caiu no céu. Rafael, levantou a mão? É porque a Silvana está aqui. Ô filho, você não levantou a mão, não? A minha caiu do céu, porque ela está dando um voo rasante, a vassoura quebrou. Vocês estão rindo? Minha sogra é um amor de pessoa, gente. Estou fazendo assim só para descontrair. Não estou sendo falso igual o Felipe, não. Tem pessoas, o que não é o caso das mulheres aqui nem dos homens, né? Mas olha só que legal. Vê se você se identifica com isso aqui. Tem pessoas que sempre estão exigindo os seus direitos, julgam os outros, sempre querem provar que estão certas, não querem aprender com os outros, reagem sempre com ira e com medo, e raramente tratam os outros com respeito e dignidade. Você está entendendo como é importante a mansidão para se ter uma vida saudável e feliz? Abra sua Bíblia aí. Romanos 12, 18. Vocês vão sair daqui transformados. Romanos fica entre Gênesis e Apocalipse. Quem achou o microfone, pode ler. Se for possível, quanto depender de vós, tender paz com todos os homens. Viu aí? Quando depender de você, tem que haver paz. O meu lado, não quero saber. Deus não vai querer saber. Olha, Deus não vai querer saber se você tinha uma vida boa ou ruim. Se você, o seu grau de teologia e de conhecimento
conhecimento da palavra. Ele vai te chamar para ter uma conversa com ele. O que você está fazendo que ele confiou nas suas mãos? Sua família, seus relacionamentos, seus amigos. Como você está tratando aquilo que ele entregou nas suas mãos? Ah, mas meu esposo promova a paz, porque a Bíblia diz, pastor, que a mulher santifica o marido. Ah, mas a minha esposa, Deus não vai querer saber. Ele diz que o esposo santifica a esposa. Acho que eu me dela. Vamos ver se a Bíblia nos diz isso. Então, isso significa que você não tem desculpa para viver em guerra no seu lar. Nenhum de nós temos. A sua obrigação é promover a paz e parar de jogar a culpa no outro. Essa síndrome de Adão tem que cair por terra. A mulher que tu me deste. As pessoas estão sempre botando o problema do seu fracasso no outro. Porque Deus nos chama a responsabilidade. Nós precisamos ser promovedores da paz e não da guerra. Tem marido que faz assim, ó, uma homem está nada para fazer isso. Toma banho e coloca a toalha lá em cima da mesa, da cama molhada. A mulher arruma a cozinha todinha. Juruloso não, o pastor Juruloso não faz isso. De maneira nenhuma. Aí ele vai lá e toma água e coloca o copo lá em cima da pia. Aí a pastora também não faz isso. Vai lá e diz assim, ah, tu botou o copo aqui também, vou botar. E bota o copo aí. Fica uma guerra idiota. Que não tem sentido isso. Aí, a esposa vai lá e corrige o filho. O marido vai lá e descorrige. É uma disputa terrível. Isso você está assinando a sua debilidade. Então eu estou aqui essa noite para desidiotializar você. Tirar sua idiotice, porque isso é idiotice, irmão. Isso pode até acontecer lá fora, mas você está recebendo instrução aqui toda quarta-feira. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nos lugares celestiais. Aprenda isso. Pare de criar guerra dentro do seu lar. Pare de criar guerra na sua família. Pode ler, Deus. 1 Coríntios 7, 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Dou da sorte que os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Que interessante, né? Quem é o marido incrédulo? É aquele que diz que é crente, não é? Mas é só da boca para fora, porque em casa, um arrogante, um prepotente. Aqui no caso não tem pessoas assim, glória a Deus. E quem é a mulher incrédula? Aqui na igreja você olha, você parece uma anja, né? Com a auréola na cabeça maior do que o... Quase não dá nem para entrar naquela porta ali. Mas em casa ela sobe no tamanco para trepar na vassoura. E aí já viu, né? Bruxaria de ponta a ponta. Guerra. Essa é a mulher incrédula. Mas você que tem uma mulher incrédula, essa mulher nervosa, que não tem domínio próprio, que se explode à toa, você não pode descer ao mesmo nível. Deixa ela errar sozinha. Deixa ele errar sozinho. Por quê? Porque para cada rebelde Deus tem uma correção especial. Deus usa a correção, disciplina e açoite. Primeiro ele corrige o filho, né? Ó, pô, não vai para aí não, é o que vocês estão recebendo aqui agora, Júlia. Correção da palavra. Ok? Mas aí nós, né? Ouvido de mercador, com cera no ouvido, filho, esquenta não. Esquenta não, porque Deus é o quê? Depois da correção vem o quê? Disciplina. Já é mais pesado um pouquinho. Ok? Aí você continua na rebeldia. Sabe o que vai acontecer?
açoite. De que se deixa o homem? Dos seus próprios atos. Mas eu estou ensinando você aqui como fazer da sua casa um pedacinho do céu. Seja inteligente, pare de guerrear um com o outro. Você já viu alguém castigar sua própria carne? Gente, a matemática de Deus é assim: 1 mais 1, 1. Não tem 1 mais 1, 2 na matemática de Deus. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher, e ambos tornar-se-ão 2. Não, uma só carne. Quando você maltrata a sua esposa, você está maltratando você. Quando a sua esposa te maltrata, ela está maltratando ela própria. Evite isso, porque são colheitas que vocês vão colher. Depois não vem chorar no braço do pastor, não fala do pastor não. Crente desobediente é com a pastora. A pastora que gosta de ouvir essas pessoas. Né? Que vai chorar, ela vai completar o açoite, que ela já sabe quem é o desobediente. Vai pedir para apanhar. Faça um balanço. Vamos voltar aqui. Hebreus 12, 14 e outro procura aí Hebreus 12, 15. Um leu 14 e outro leu 15. A palavra está te ensinando, hein? Não é minha opinião, não. (12, 14) e o outro vai ler 12, 15. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, em que santificação, sem a qual ninguém viverá ao Senhor. Você sabe o que a palavra está dizendo? Que você e eu temos que nos esforçar, Luiz, para vivermos em paz com as pessoas. Porque sem a santificação, ninguém, não existe exceção, ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor como? Agir na sua vida. Você vai continuar tendo uma vida medíocre, hipócrita, e Deus nunca vai atuar na sua vida. Porque você é desobediente. Então eu estou ensinando a você, para que você, quando orar ou desejar algo, haja resposta para você. Ok? Vamos viver em paz com todos, principalmente dentro do lar. Aqui, queridos, eu aconselho muito para a família. Porque o que adianta a igreja cheia e vidas vazias? Não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta ter 5.000 pessoas aqui e 4.999 com a vida vazia? E o que você mais vê na face da terra, sabe o que é? Problemas de relacionamento. Onde você procurar, você vai achar problema de relacionamento. E pasme, dentro da igreja. Porque as pessoas fazem muita questão do seu direito e da sua razão. O dia que você entender que você não tem um direito e de não poder abusar desse direito, não vai haver mais problemas de relacionamento. Os maiores problemas de relacionamento são a dureza do coração humano. O que não é o caso de ninguém aqui, né? Glória a Deus. Aqui é todo mundo pé da 90. Faça um balanço de sua vida por alguns minutos. Em que relacionamento você encontra dificuldade de ser manso? Seja específico. Pegue um papel em casa e anote as áreas de sua vida que são problemáticas. E coloque essa lista na Bíblia. Então, enquanto você
estiver lendo a palavra e orando, que é o que todo mundo faz aqui, né? Em casa todo mundo aqui tira um tempo para ler a Bíblia, para orar, né? Aí o pastorzinho vai estar lá lendo a Bíblia. Aí, fale com Deus sobre esses relacionamentos e peça ajuda ao Espírito Santo, dizendo: eu quero ser manso com essa pessoa. Lembre-se, você não vai conseguir sozinho, por mais força de vontade que você tenha. A mansidão é parte do fruto do Espírito. Ô Jorge Lipe, como é que eu faço para desenvolver a mansidão aí? Quem é que gostaria de explicar aqui? O Jorge Lipe ficou rindo ali, porque ele é muito manso. Alguém pode dar uma dica? Como é que Deus faz para desenvolver o fruto do Espírito de mansidão em nós? Microfone do Fernando, que vai dar dica. Vamos prestar atenção, gente. Isso aqui é importantíssimo. Boa noite, graça e paz. Para desenvolver a mansidão assim na gente, é como o pastor ensina aqui. Não vai ser uma pessoa de fora, vai ser uma pessoa que está perto da gente. Vai ser tua esposa, teu esposo, teu pai, tua mãe, e assim se vai. Vai ser a pessoa que está mais perto de você. Essas distâncias. E essa pessoa que está perto de você vai provocar o que em você? Muitas alegrias e sorrisos. É o que a Érica está provocando em você. Esse aqui está com medo de apanhar aqui na casa. O Fernando está enrolando ali, parece que está falando em mistério. É o medo da Érica. Não, gente, assim, coisas que a gente vai fazer, a gente faz ou fala, a gente não percebe. Mas aí, se ela tiver noção dos estudos que a gente está tendo aqui, ela vai, né? Vai me ensinar também e também nós vamos ensinar ela. Então é para esses estudos que acontece no dia a dia. Também pode ser no trabalho ou em outro lugar também. A gente não deixar toda hora. Olha, Deus começa a desenvolver os frutos do Espírito em nós com aquele que está mais próximo. Ok? Por exemplo, no caso da mansidão, Deus vai usar o talento da sua esposa ou do seu esposo para arrancar a sua paz, tirar você do sério, até desenvolver esse fruto do Espírito. Mas aí, você começa a falar mal do seu esposo, começa a falar mal da sua esposa, aí Deus vai dizer assim: não estou fazendo um bom caminho, vou ter que mudar, vou pegar uma situação lá de fora. Aí você perde o emprego, perde a saúde. Você pode escolher, Paulinho, o que você quer? Como é que você quer que o seu fruto do Espírito seja desenvolvido? Que o Jonathan desenvolva em você? Ou que de repente as suas casas de aluguel estão tudo vazia? Ou que de repente apareça uma enfermidade terrível no seu corpo? Você está reclamando do quê, filho? Aqui ninguém está reclamando, né? Está todo mundo ficando alegre. Porque o que Paulo diz? Que se alegra na tribulação. Porque o mundo, o povo lá de fora, também passa apertado. Jesus falou: no mundo tereis alegria, tereis aflição. Só que a aflição é diferente da tribulação. Aprendam isso. A pessoa que está sofrendo aflições é inútil, não está gerando nada, não está produzindo nada, nenhum fruto, está produzindo é guerra e mais guerra. Porque está no mundo. Mas você está no mundo, está em Cristo. Ah, pastor, estou em Cristo. Então prepare-se para receber a tribulação. Porque a tribulação, aí Paulo vai dizer, né? Me alegro na tribulação. Porquanto a tribulação produz a esperança. Vê aí, vê o texto. A tribulação, a aflição não produz nada. É um sofrimento inútil e desnecessário. Romanos 5. Vê aí. Tribulação produz perseverança.
No microfone, por favor. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Viu aí? Por que confiança? Porque você tem esperança. Então, Paulo diz que todo crente deve ficar feliz com a tribulação, porque ela vai produzir 3 frutos do Espírito. 3. Fica faltando só 6. Olha, se cada fruto leva 1 ano para ser gerado, de cara, em 1 ano só você produz 3. Olha só como é que você vai ganhar tempo. Agora só vai faltar mais 6. Desde que você não aborte o fruto. Se você não abortar, ok? Então, não quero ver mais ninguém reclamando por conta de tribulação. Tribulação é necessária quanto o ar que você respira. Porque Deus precisa gerar o fruto de você, meu filho. Não tem para onde você correr. O fruto precisa ser gerado. Agora, toda vez que você aborta o fruto, vai para onde? Lá no final da vida, vai começar tudo de novo. Quem quer começar tudo de novo aí? Ninguém, né? Então não aborte o fruto. Porque, independente de você estar na igreja ou não, você é eleito. Entenda isso. De todo eleito vai ter que ser gerado o fruto. Aprenda isso. Não adianta ser da igreja não, meu filho. Nem pensar. Você vai fazer a maior besteira da sua vida. Porque quando chegar o tempo, Deus te traz de volta, te liga de volta e tribulação dobrada. Ok? Não reclame do que você está passando. Não reclame do seu marido, não reclame do seu esposo, não reclame do seu namorado, não reclame dos seus filhos. Entenda, Deus está usando aquele que está mais próximo de você. Porque se você reclamar, Josélio, aí vem mais forte. Ok? Pode falar. Oi? Não é que é a primeira. A tribulação traz 3. Fica faltando 6. Só um minutinho, pastor, para falar depois da oportunidade. Então, pastor, falando sobre também a colheita, né, pastor? Sim. Então, temos que ter cuidado com o nosso plantio. Porque aqui em Romanos, em Hebreus 12, versículo 15, fala assim, ó. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela não se contamine. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter com o nosso plantio? Porque se eu plantar uma colheita que não seja boa, vai repercussar coisas ruins para as nossas vidas. E isso vai trazer amargura para o nosso coração. E uma raiz de amargura é um passo para a depressão. Então nós temos que ter cuidado com o nosso plantio. O que nós estamos fazendo com o nosso plantio? Porque se não seguir os exemplos, os conselhos que o pastor está passando hoje, e tem passado sempre, está abrindo entendimento, está trazendo conhecimento para a igreja, para que nós tenhamos cuidado para não ter problemas lá na frente. Porque se eu ver que eu estou plantando um plantio que não está trazendo benefício nenhum para mim, eu tenho que mudar o meu plantio. Porque senão isso vai trazer problemas para mim mesmo. Nós temos que dominar a nossa própria vida. Porque se eu fazer as coisas sem direção, sem rumo, fazer várias coisas sem pensar, fazer uma análise no plantio, eu estou plantando algo que está me trazendo benefício? Legal. Mas se eu estiver plantando algo que não está me trazendo benefício, eu tenho que mudar. Porque eu sei que isso vai trazer problemas para mim mesmo, o meu cônjuge, para a minha família, para os meus filhos, para a igreja, para qualquer lugar onde eu estiver. Então nós temos que ter cuidado com nossos atos, nossas atitudes, para que isso venha trazer benefício, primeiramente em nós.
Porque se eu estiver plantando uma boa colheita, eu vou trazer reflexo positivo para quem está ao meu redor. Eu vou evitar muitos problemas para a minha vida e vou trazer muitas soluções para a vida do meu próximo. Olha que coisa linda quando a gente tem esse cuidado. Porque nós vamos refletir em quem está ao nosso redor. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado, para não trazer nenhuma raiz de amargura, trazer doença para a nossa alma e depois vir até pastor de gabinete triste, pedindo socorro. A orientação está sendo passada. Que cada um coloque em prática tudo aquilo que estou ouvindo nessa noite, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus está falando nos nossos corações, para que nós possamos ter uma transformação no nosso interior, para que não haja amargura em nós. Oséias 4:6, dê o microfone ali para Eliana. Oséias 4:6 vai dizer assim, ó: o meu povo está sendo destruído, por quê? Por falta do conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também rejeitarei a ti e aos teus filhos. O risco que você corre de estar aqui numa noite como essa, ouvindo todo esse ensinamento e não colocar em prática, Deus vai rejeitar você e infelizmente a sua prole vai ter um futuro sombrio, porque a culpa não é de Deus, a culpa é de todo aquele. Porque, irmãos, uma coisa é quando eu erro por falta do conhecimento, então é um crime que eu cometo, ele é culposo. Errei, mas não foi minha intenção. Outra coisa é quando eu detenho o conhecimento e insisto em ficar praticando vingança, guerra na família. Cara, aquelas coisas que só o diabo é especialista de fazer, eu estou no lugar do diabo, fico fazendo essas coisas. Aí, a Bíblia diz que Deus vai me rejeitar e vai rejeitar o teu filho. Amanhã tu vai lá no hospital, ai Senhor, queria tanto estar lá na tua casa caminhando, fazendo a onda, só que já era, meu filho, não vai fazer mais. Quantas pessoas estão lá achando que vão voltar e não vão mais? Sabe por quê? Porque rejeitou o conhecimento, não foi obediente. Vinha para a igreja, ficava conversando, batendo papo, rindo, mostrando os dentes um para o outro. Parece que são loucos. Porque isso aqui não é brincadeira não, irmão. Isso aqui está te ensinando você a herdar a vida eterna e ter comportamento de cristão, um cristão vencedor, porque a adversidade vai bater na tua porta. Amanhã ou depois ela vai chegar. A Bíblia diz assim, ó: o que há de vir, virá, certamente não tardará. Vai bater na tua porta. E quando bater na tua porta, você vai precisar de obter esse conhecimento e você não terá, porque veio e fez ouvido de mercador. Aí vai ser a hora de Deus te abandonar, te rejeitar, e aí você paga preço e os seus filhos vão pagar o preço, porque vão ver você destruídos. Isso é a verdade que eu estou para você. Isso é a verdade. Pode falar, Helena. Tem muitas pessoas que eles não sabem de que maneira eles podem aportar os frutos do Espírito. Muitas pessoas não sabem. Quer saber a maneira, né, que isso pode acontecer. Primeiro passo: quando você sofre uma tribulação, o que Paulo diz? Que ele se alegra. Você não reclama. Por que você não reclama? Porque você entende que aquilo ali está sendo causado na tua vida, que não é a pessoa que está contra você. Imagina, se você pudesse ver Deus por trás da pessoa que está te afrontando. Você sabe por que Jesus manda nós amarmos os nossos inimigos? Porque os nossos inimigos da nossa vida é propósito de Deus. Para quê, pastor? Para gerar o fruto em mim. Em mim e em você. Então que cria situação de inimizade para isso. Então o que eu faço? Oro por aquela pessoa como Jesus orou na cruz. Pai, perdoe-os. Por quê?
Não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado, ele falou assim, ó, eis que vejo o Filho do Homem de pé, para me receber na glória. Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão estava sendo apedrejado, dizendo, Senhor, perdoe-os. Por quê? Porque nós sabemos, você tem que ter um entendimento na graça, que nada acontece na tua vida por acaso, é propósito de Deus, não é a pessoa, não é o diabo. Vamos ver? A Bíblia diz, vamos ver quem vai achar esse versículo aí, que nenhuma provação ou tentação, dependendo da versão, né, que vem sobre mim e você, não é senão humana. 1 Coríntios 10, 12, 13. Abre sua Bíblia aí. Vamos ver de quem que vem a tribulação, a tentação, a provação. Não é o diabo. São seres humanos que Deus usa o talento dessas pessoas para desenvolver o fruto do Espírito em nós. Quem quiser ver Quem quiser ver, pensa que é o diabo, está enganado. Toda tentação e provação que você passa são pessoas humanas que geram isso em você, porque recebem uma ordem do Espírito para isso. Quem achou, pode ler. Microfone, para quem achou. Pode ler, pastor. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Então você não tem desculpa de chutar o pau da barraca. Não tem. Porque por trás dessa aprovação tem a mão de Deus, para desenvolver o fruto em você. E todas as vezes, aí agora vem o abortar do fruto. Todas as vezes que eu discordo da situação, que eu agrito a pessoa com palavras, com atitudes, com omissão, geralmente a mulher deixa o marido sem janta, deixa o marido sem. Vocês entenderam? Está abortando o fruto. Está abortando o fruto. Aprendam isso. Vou me vingar dele, vou me vingar dela. Está abortando o fruto, está voltando para onde? Lá. E outra coisa, Deus tem que atender muita gente. Imagina que a DR, de domingo, 100 e poucas pessoas, né? Tu imagina aí, você está o primeiro da fila. Aí, você vacilou, tu vai lá para o final. Agora tem 100 na tua frente. Primeiro Deus vai atender os 100. Não pensa você que o processo começa imediatamente, não. Primeiro Deus vai atender os 100 que está na sua frente, para depois você ser atendido. Que legal, né? Até quando vocês vão fazer papel de imbecis? Até quando? Vamos continuar abortando fruto. Pastor, porque o irmão vai para o final da fila, meu filho. Simplesmente assim. Deus não está interessado nas suas justificativas. Deus não está interessado se você está feliz ou está triste. Deus não está se importando com o seu corpo. Deus se importa com o seu espírito. Porque o seu corpo, tanto faz ele estar alegre agora, se ele está triste, se ele está com uma enfermidade leve ou uma enfermidade pesada. Deus não está preocupado com isso. Porque até mesmo a enfermidade que você carrega no seu corpo é para desenvolver o fruto do espírito. Que ficou reprovado na outra, agora Deus está usando a enfermidade. E tu vai orar e está achando que vai ficar curado? Vai lá para o comigo lá. Se passaram na faca de sangue lá, quem sabe? Vai lá. Depois você vê qual é o testemunho aqui que aconteceu. Vocês estão entendendo, gente? Todo mundo aqui é todo mundo entendendo. Ninguém dá dúvida não, né? Fiquem mais espertos. Sejam mais espertos, inteligentes. Para que a aprovação que se você está achando que está pesado hoje, vai ficar pior, hein? Vai ficar pior. Se quiser ouvir de mercador,
vai ficar pior. Aprenda a honrar seus filhos, aprenda a honrar seus esposos, aprenda a honrar suas esposas, porque até a sua oração é interrompida. Tá? Ok? Será que se você visse Deus por trás daquela pessoa, incitando aquela pessoa para te aborrecer, vai ficar chateado com a pessoa? Aí você fala assim, mas eu não entendo por que ela age assim comigo. Eu sou tão boazinha para ele, eu sou tão bonzinho para ela. Claro que a pessoa não vai entender. Deus cegou ela para que ela desenvolva o fruto em você, porque se ela te enxergar, querida, ela não vai fazer isso com você, nem ele vai fazer isso contigo. Só que depois que for gerado o fruto em você, agora que vem a coisa boa. Vocês estão ouvindo aí? Diga amém. Amém. Depois que o fruto for gerado em você, aí os olhos da pessoa abrem. Tchum. Aí vai vir aquele remorso no coração daquela pessoa, porque ela vai entender que todo aquele tempo ela foi injusta com você. E ela agora vai querer recompensar o tempo perdido e as injustiças feitas. Aí agora vai ser a hora de você desfrutar o melhor de Deus na terra. Porque o que Jesus falou, 100% dessa vida. Se você hoje tem um esposo que te dá trabalho, amanhã ele vai ser 100% de tudo aquilo que você sonhou. Se você tem uma esposa que hoje te dá trabalho, te aborrece, amanhã, quando os olhos dela forem abertos, ela vai tentar recuperar o tempo perdido e vai fazer de você um príncipe. Ele vai fazer de você uma princesa, porque os olhos foram abertos. No momento da aflição, aliás, da tribulação, a pessoa que está te atribulando, o entendimento dela, a visão dela está bloqueada por Deus. Você está entendendo? Tá, né? Então ninguém mais agora vai fazer gabinete reclamando do marido, nem da esposa, nem do filho. Ok? Prepare-se para viver o melhor de Deus, porque Deus vai colocar tudo no lugar. Deus não faz nada sem propósito. Eu quero que vocês aqui sejam um povo inteligente, parar de ser um povo reclamão, murmurador, porque sabe o que acontece? Israel era povo de Deus, mas morreu. Aquele povo que saiu do Egito com promessa da terra prometida morreu no deserto. Você quer nadar e morrer na praia? O que adianta você passar um sofrimento danado, ficar com uma angústia no coração e amargura? Aí essa amargura vai gerar um câncer em você, né? E morre. Aí o seu maridão ou a sua maridona fica aí. Sabe quem é que vai ficar viúvo? Você que foi embora. Você acha que o outro vai ficar sozinho? Não vai mesmo. Agora está cheio de experiência, vai ser aquele marido para outra, vai ser aquela esposa para outra, e você perdeu. Não guarde rancor no seu coração. Não faça isso com você. Entenda que há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Receba de Deus. Saia daqui hoje com outra visão da vida. Enxergue a vida do ponto de vista de Deus. Você é um privilegiado. Deus te deu uma esposa que vai te perturbar para gerar o fruto em você. Olha que privilégio. Podia ser o seu patrão te esculachando lá, te demitindo, te humilhando. Ou você poderia estar no hospital, entubado, todo arrebentado. E Deus te deu o privilégio, te deu esse marido maravilhoso que tira você do sério. Olha, você está aí saudável, com arroz e feijão na panela, todo dia. A Bíblia diz assim, atende o que comer e o que vestir, sede grato. Vamos ficar espertos, hein, gente? Vocês agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Aí Deus, que é um ser inteligente, Ele deu um poder a mim e a você. Sabe qual o poder que nós temos? Nós somos igual ao nosso Pai, palavra. O que você vai fazer? Você tem um filho maravilhoso, que não te dá paz.
Abra a tua boca e trate-o como você gostaria que ele fosse. Você tem um esposo pé esquerdo ou um namorado perturbado? Legal. Trate-o como um príncipe. Ensina como é que se faz. Mas qual é o nosso defeito? A gente fica sempre esperando a atitude do outro. A atitude tem que partir de você, sabe por quê? Porque na maioria das vezes não estão aqui aprendendo. E se estão aqui, estão com os ouvidos fechados e com os olhos vedados. Quem fez isso? Quem fez isso? O Eterno. Mas aí, na verdade, Deus está usando o seu cônjuge para desenvolver o fruto em você. Agora você entendeu, né? Você agora vai usar da inteligência. Você não vai confessar o mal que você está vendo, mas o bem que você gostaria que fosse. E aí, o que Deus vai fazer? Bom, já que a Fernanda aprendeu, então não tem mais necessidade. Vou conceder o desejo do coração dela. Já que a Eliana aprendeu, não estava pisando na bola, não está abortando, Eliana, vou te dar o que você precisa. E assim vai, vou te dar o que você precisa. Aí Deus olha lá no cantinho Nazaré, Nazaré está na hora, já acabou o tempo, durou bastante tempo, está na hora. Aí ele vai olhar ali assim no cantinho também, quem? A Zuleika. Não é que a Zuleika aprendeu, fechou o bocão, que o bom nosso é o tamanho da nossa boca, né? Ó, gente, quem morre pela boca é peixe. Quem morre pela boca é peixe. A Nazaré aprendeu? Nazaré não. A Zuleika aprendeu? Vou realizar o desejo do coração dela. Por quê? Porque a Zuleika está lá na casa dela, tratando o esposo dela como um cavalo. Não estou dizendo que é um carro, tá? Isso é só um exemplo. Mas ela está lá na casa dela, tratando ele como se ele fosse um príncipe. Porque muitas vezes as mulheres sonham, Paulinho. Aquele príncipe, um cavalo branco, a Aline está sonhando, a Júlia está sonhando. Mas aí casou, chegou em casa e descobriu que levou o cavalo do príncipe. E agora? Como fazer? Não pode. Casou, não pode separar. Aí tem que aprender com a Cinderela. Quando ela descobriu que o príncipe era um sapo, o que ela fez? Beijou ele até ele voltar a ser um príncipe. Beija o sapo, beija o cavalo, muito carinho. Muito carinho, que a transformação vai acontecer. Aí entra que a palavra diz: a mulher santifica o marido. Se não está havendo mudança, tem mulher que diz assim: olha, é tudo igual. Né? Não quero mais saber de relacionamento. Tem outras que preferem até ter relacionamento com mulheres, porque se decepcionaram com homens. Mulheres, fiquem sabendo de uma coisa: mulher que diz como é tudo igual é porque nunca fez a diferença na vida de nenhum deles. É como você comprar um carro na agência, sentar do lado e falar: anda carro, esse carro não sai do lugar, não vai sair nunca. Você tem que assumir o controle, o volante do carro, o carro poder andar. Ok? Desenvolvendo o domínio próprio. Introdução. Muitos dos nossos problemas são causados pela falta de domínio próprio. Porque eu não consigo perder peso. Porque eu não consigo permanecer no emprego. Porque eu não consigo manter a casa limpa. Porque eu não consigo trabalhar de maneira eficiente. Porque eu não consigo acabar com aquele mau hábito. Porque eu não consigo entrar em forma. Porque eu não consigo sair das dívidas. Quer dizer, eu não consigo fazer essas coisas porque eu preciso de domínio próprio. Meu maior problema sou eu mesmo. Talvez você seja como muitas pessoas nos dias de hoje, que sente que sua vida está fora de controle. E talvez esteja mesmo. Você se sente sobrecarregado pelas circunstâncias e pressões. Você se sente indefeso e vulnerável, com um carro com uma direção quebrada,
Você derrapa nas curvas, sem controle da direção. É um sentimento assustador. Provérbios 25, 28. Vamos conferir. Provérbios fica entre Gênesis e Apocalipse. Gente, não é Apocalipse não, é Apocalipse. Quem achou? Microfone. Como a cidade derribada e não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Viu aí? Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não consegue controlar seu espírito. Sabe o que quer dizer Provérbios? Que a pessoa que não tem controle, ela gera muitos inimigos. Porque ela fala o que pensa, reage com estupidez. E com isso ela gera muitos inimigos. Pensa em uma cidade toda em ruína e sem muro. É o seu retrato. Aqui não tem ninguém assim não, né? Pessoa sem domínio próprio, não tem. Todo mundo aqui tem domínio próprio. Olha a cara de vocês que tem cara de manso, né? Todos vocês têm domínio próprio. Ninguém consegue tirar vocês do sério. Você sabe que é propósito de Deus, né? Tem alguém gerando problema para você? Não é a pessoa, é Deus. Então você agora não vai se aborrecer mais. Você não vai ser mais essa cidade em frangalhos. O domínio próprio traz consigo sentimento agradável de competência. Como um automóvel excelentemente regulado, a sua vida anda na estrada com o mais leve toque na direção. Os resultados do domínio próprio são confiança e um sentimento interior de confiança. O domínio próprio é a autodisciplina, e a autodisciplina são também fatores chaves em qualquer sucesso que você deseja alcançar nesta vida. Sem autodisciplina, provavelmente você não vai conseguir realizar nada realmente valioso. O apóstolo Paulo percebeu isso quando escreveu em 1 Coríntios 9, 25. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os preparadores físicos sempre falam, sem esforço, nenhuma vitória. Eles têm razão. A aptidão perfeita exige autodisciplina e autocontrole. Exemplo, os atletas olímpicos treinam durante anos para ter a oportunidade de ganhar alguns rápidos momentos de glória. Imagine o atleta que treina para correr 100 metros rasos. Treina anos para segundos de corrida. Mas a nossa corrida é muito mais importante que qualquer evento atlético. Para quê? A nossa corrida, ela é muito mais importante do que qualquer evento atlético. Veja bem, o atleta, ele treina um dia? Não. 2 dias? Quanto tempo leva de uma Olimpíada para outra? 4 anos. Treinando, Gismar, para correr 1 hora? 100 metros? Segundos. Então você tem que entender o seguinte: que você vai sair daqui hoje, vai começar um treinamento de autocontrole, porque em segundos, crianças, por favor,
em segundos você vai usar esse controle. Às vezes você vai levar um tempão treinando. Você tem que acordar assim, ó, pensando o seguinte: como eu vou me livrar de aborrecimento hoje? Aí a Érica levanta pensando isso, vigiando o Fernando, porque ele sabe que ele é problemático. Né? Quando o Fernando vier com kit 2 fervendo, ela se mantém. Ó, treinou de quê? Isso é para trabalhar cedo, né? Isso é para trabalhar, deixa a Érica em paz. Aí, quando ele chega em casa, 12 horas depois, o Fernando é muito trabalhador, ele trabalha só 8 horas. Aí ele vai instigar a Érica, mas ela está o dia inteiro ali, né? Na expectativa, não vai pegar ela de surpresa. Então ela treinou 8 horas para usar 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos com a palavra que ele vai falar com ela, para tirar ela do sério, mas ela não tem o controle. A mesma coisa o Fernando, só para trabalhar cedo, está lá no emprego, mas está ligado com Deus. Preciso estar preparado. Senhor, quando é que tu vai me dar uma oportunidade de eu me sair bem em qualquer situação? Estou pronto, Senhor, vigilante. Quando ele chegar em casa, ele fizer uma reclamação que ele não gostou, ele mantém o controle. Mas aí o que nós fazemos? Fazemos o contrário. Vamos trabalhar despercebido e voltamos despercebido. E o problema está te esperando. Geralmente o problema nos espera, sabe onde? Hã? Em casa. Vai te pegar lá. E te pega todo dia. Gente, como é que pode o mesmo problema te afrontar todo dia e todo dia você perder? Não pode isso. Já não é novidade. Há quantos anos você está lutando contra isso? E está perdendo de lavada. Por quê? Falta de atenção. Vem para uma aula como essa e sai daqui e não coloca em prática. Vai ser derrotado em casa. Ó. Quando tu chegar em casa, pode fazer o teste. O problema vai estar lá te esperando. Sabe o que você faz? Você chega em casa e diz assim: oi, seu problema, muda aí. Ah, vai lá carregar. Chega, né, gente? Chega disso. Escravo do problema. Aí, pega aquela, sabe aquele prisioneiro que usava aquela bola, né? Dona de ferro no pé, a corrente puxando? Todo dia a mesma coisa? Está na hora de você não basta isso. Está na hora de você usar a inteligência, parar de usar as emoções. As emoções vão te levar para o fundo do poço. As emoções vão te levar para o fundo do poço. Aí vai ficar chorando, achando que Deus vai ficar com pena de você? Não vai não. Deus vai dizer assim: ô imbecil, o que estava na minha palavra lá? O que está escrito lá em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com esse mundinho aí que você está vivendo, perdendo todo dia, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando você tem entendimento da palavra, aí você deixa de ser destruído, porque a Bíblia diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deus quer libertar você, que você tenha vida realmente que Ele preparou. Apocalipse 1,6 vai dizer que Ele nos fez reis e sacerdócio. Mas a gente só faz o quê? Só assume o sacerdote. Estou todo dia na igreja, sou um bom sacerdote. Mas e o reinado? Cadê? Cadê o reinado? Cadê você reinar sobre você mesmo e sobre a circunstância? Cadê? Cadê o melhor da terra que a palavra falou que nós comeríamos? Cadê? Mas tudo por quê? Porque eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo na palavra. A hora que vocês aprenderem a colocar em prática, experimentam. Porque alguns de vocês aqui vão ser provados antes de chegar em casa. Vamos ver se vocês vão fazer o livro de mercador ou vai colocar em prática. Tem pessoas que dizem assim: eu não suporto fulano me tira de sério. Sabe o que você está dizendo? Hein? Quando você pensa nessa pessoa que te tira de sério, você está dizendo que o controle da sua vida está na mão dessa pessoa. E Deus não quer isso. Ok? Deus quer que você seja vencedor. Vou só finalizar aqui para a gente terminar.
importante que qualquer evento atlético do planeta Terra. Por isso, o domínio próprio não é opcional para os cristãos. Se nós quisermos alcançar a verdadeira liberdade, nós precisamos de domínio próprio. O filósofo grego Epíteto estava certo quando disse: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Jesus expressou isso em outras palavras, João 8,34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Exemplo: Sansão pode ter sido o homem mais forte do mundo, mas ele foi escravizado por sua concupiscência e seus desejos, porque não tinha domínio próprio. A força sem o domínio próprio levou-o a ter problemas. Existem pessoas que tentam quase tudo para obter o autocontrole ou para conviver com a falta dele. Já percebeu isso? Remédios, terapias, seminários, resoluções, cirurgia no estômago. As pessoas tentam tudo. Ilustração: uma propaganda para um programa de perda de peso diz: se você nunca conseguiu perder peso permanente, talvez você precise de um pouco de ajuda interior. A Bíblia diz que eu preciso ser forte no meu homem interior, domínio próprio. O anúncio continua dizendo: você está cheio de programas de perda de peso, certo? Você já experimentou quase todos os regimes e depois recuperou o peso de novo. Bem, há uma coisa que você deve saber: comer demais não é simplesmente um mau hábito, é uma doença. E como qualquer outra doença, você não poderá tratá-la sozinho. Você precisa de ajuda profissional. Você pode recebê-la. Você está preparado para isso? Com o programa Bolha Gástrica, veja como funciona. Uma bolha plástica é inserida em seu estômago, sem cirurgia. Acontece duas coisas: ocupa um grande espaço, levando você a comer menos, e diminui o apetite. Resultado? Você perde peso. Como eu disse, as pessoas experimentam quase tudo para obter mais autocontrole ou para compensar a falta deles. Agora, se essa resposta rápida e fácil não produzem autocontrole, como eu posso obtê-lo? Como eu posso ter domínio próprio? A palavra de Deus é bastante clara sobre esse assunto. E eu vou sugerir 7 passos para se obter o autocontrole. Semana que vem nós vamos continuar. Marquem a página que terminou na página 2. Glória a Deus, vamos colocar em cada um. Mas que
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, que todos digam amém! Da massa, uma mulher que cobra adoração, coisa toda. Você vê. Coisa louca, né?